Primeiramente, eu desenho aqui na folha a escala Celsius, a escala de temperatura em graus Celsius, a escala em graus Celsius, né? A temperatura em graus Celsius, ela tem o ponto de fusão igual a 0 e o ponto de ebulição igual a 100. Paralelamente a ela, eu faço uma outra escala também de temperatura, com o ponto de fusão e o ponto de ebulição devidamente demarcados nela. Nessa nova escala de temperatura já aponta o ponto de fusão e o ponto de ebulição nessa nova escala. Sabemos que da videoaula anterior há uma maneira de fazer a equação de correspondência da escala Celsius para a outra escala. Essa equação é obtida por interpolação. Lembram? Numa posição igual ao meio dos eixos das duas escalas, na posição meio delas, marcamos o T com o subscrito C, que indica a temperatura em graus Celsius. E na outra escala, um T com subscrito, por exemplo, X, no caso, que indica a temperatura da substância na escala X. Fazemos a interpolação, que consiste em escrever TC, que é a temperatura em graus Celsius, menos 0, dividido por 100 menos 0. Aí agora trabalhamos com a outra escala, é igual a TX menos 40, de novo, menos 40, porque um menos é pelo sinal da interpolação, né? Quando a gente pega a temperatura na escala, a gente faz ela menos a temperatura do ponto de fusão da substância no termo de cima do membro, é a temperatura menos o ponto de fusão, só que o ponto de fusão dessa substância da nova escala já é menos 40 graus. Então eu tenho um sinal de menos também, que é o sinal do próprio número. Eu tenho um sinal da fórmula e eu tenho um sinal do número. Ao juntarem-se os dois sinais, o menos da fórmula e o menos do número, eu tenho um sinal de mais. Esse sinal de mais é o que aparece na tela para vocês. Vejam, galera, no segundo membro, no termo de cima, temperatura na escala X mais 40, mais 40, dividido por... Agora a gente faz no termo de baixo do segundo membro, a gente faz a temperatura do ponto de ebulição da substância da nova escala, menos a temperatura do ponto de fusão dessa substância. A temperatura de ebulição, do ponto de ebulição, no caso, só um momento para eu verificar aqui. A temperatura de ebulição é 120 graus. Então, no segundo membro, no termo de baixo, fazemos 120 graus menos 40 de novo. Por quê? Porque um sinal de menos é da fórmula de interpolação e o outro sinal de menos é do valor do ponto de fusão dessa substância, que é menos 40. Portanto, é 120 menos de novo 40. Um é um sinal da fórmula, o outro é o sinal do número do ponto de fusão do material, da substância. São dois sinais de menos, juntos eles formam um sinal de mais. Vejam aí, galera. Fica no segundo membro, no termo de baixo, fica 120 mais 40 dá 160. Vejam como ficou. Temperatura na escala Celsius dividido por 180 é igual, por 100
é igual a temperatura na escala x mais 40 dividido por 160. Dessa forma, pessoal, eu vou isolar o Tx, que é a temperatura na escala x, para determinar, na verdade, para determinar uma equação de correspondência dela com a temperatura na escala Celsius. Eu posso pegar, vejam, o 160 no segundo membro no termo de baixo. O 160 é transferido para o primeiro membro, para o outro lado da equação. Ele passa a ter, passa a multiplicar. Ele inicialmente, no segundo membro no termo de baixo, ele estava dividindo o y mais 40. Agora ele passa para o primeiro membro, ou seja, para o outro lado da equação, com um sinal de vezes, sinal de multiplicação. Vai ser temperatura em grau x mais 40 é igual a 160 vezes x dividido por 100. 160 vezes x dividido por 100. Posteriormente, eu vou passar o 40 para o outro lado da equação também, para o outro membro, a fim de isolar o termo Tx, que é a temperatura em graus x, que eu quero descobrir uma equação de correspondência dela com a temperatura em graus Celsius. Então eu vou isolar a temperatura em grau x, passando o mais 40 para o outro lado da equação, como menos 40, ficando temperatura em grau x é igual a 160 vezes temperatura em graus Celsius, dividido por 100, menos 40. Aqui eu passei o menos 40 para o outro lado. Dessa forma, vai ficar assim, galera, ó. A equação final de correspondência das duas vai ser temperatura em graus x é igual a 160 vezes temperatura em graus Celsius dividido por 100 menos 40. Vai ficar, eu vou simplificar. Eu vou dividir, aonde tem 160 vezes temperatura em graus Celsius dividido por 100, eu vou dividir o termo de cima e o termo de baixo pelo maior divisor comum aos dois. Ou seja, o maior divisor tanto de 160 como de 100. O maior divisor de 160 e de 100 é o É o 10. Então eu vou dividir 160 por 10, vai dar 16. E vou dividir o 100 por 10, vai dar 10. O primeiro termo, nesse outro lado da equação, vejam, eu já isolei a temperatura em graus x. Eu já isolei ela. No segundo membro, eu vou ter, na primeira parte, eu vou ter 16 vezes x dividido por 10, que é o termo que eu simplifiquei agora, menos o 40. A equação final, então, de correspondência das duas escalas, temperatura em grau x e temperatura em graus Celsius, é temperatura em grau x é igual a 16 vezes a temperatura em graus Celsius dividido por 10 menos 40. Essa é a equação final. Na letra A, nós deveríamos descobrir qual é a equação de correspondência. Temperatura em grau x, temperatura em graus Celsius. Agora, na letra B, deveremos calcular, já utilizando essa equação, qual é o valor da temperatura em grau x que corresponde à temperatura em graus Celsius de 37 graus. Ou seja, temperatura em graus Celsius 37, temperatura em grau x vai ser, vamos determinar, substitui-se o valor da temperatura em graus Celsius, que é 37, no valor de x, na fórmula que nós determinamos de correspondência,
na fórmula de... no valor de x colocamos 37, descobrimos que o y... Na verdade, fazemos a conta 16 vezes 37, chegamos ao valor de 592, dividimos 592 por 10. Lembrando só, galera, quando você tem uma conta assim que tem uma fração menos um número inteiro, sempre divida primeiro, a menos que o exercício seja para você somar as frações, somar a fração com um número inteiro, e você deve fazer o MMC do denominador da fração com o 1. Ou seja, o MMC, no caso, seria de 10 pelo 1, porque o 1 está embaixo do 40. Fazer o MMC de 10 pelo 1, descobrir o MMC, aí você reduziria a fração ao mesmo denominador e faria a conta. Só que aqui nós não precisamos tirar MMC, porque a temperatura ela é um valor decimal mesmo. A temperatura costuma ser um número com uma vírgula. A temperatura não é só 10, 20, 30, 15, 25, 35 graus. Temperatura é 21,8, 14,6, 29,3, 36,4. Temperatura é um número decimal, com uma vírgula. Portanto, nesse caso, nós podemos fazer diretamente a divisão da primeira parte da conta e depois subtrair diretamente do 40, fazer menos o 40. Fazendo dessa forma, nós vamos ter 592 dividido por 10 menos 40. Aí vai ser 59,2 menos 40, que é 19,2. Nós vamos determinar aqui a temperatura. Só um momento. A temperatura ao final da medição, a temperatura que corresponde a 37 graus em graus Celsius, na nova escala vai ser 19,2 graus. Essa é a temperatura que corresponde na outra escala à temperatura de 37 graus. Dessa forma, galera, espero que vocês tenham gostado desse exercício. Ele foi uma construção teórica de escala de temperatura. Diferente da aula passada, a gente viu como se constrói em laboratório um termômetro. Hoje a gente viu como se constrói em teoria uma nova escala, uma outra escala de temperatura. É dessa forma, por interpolação, e depois que você descobre a equação, você substitui o valor dado pelo exercício na fórmula e determina o valor na nova escala de temperatura que corresponde ao valor da temperatura em graus Celsius na escala dada. Dessa forma, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, divulguem o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal. Uma boa sorte nos seus estudos. Muito obrigado, valeu, falou, galera!